Romanos capítulo 14, do verso 13 ao verso de número 23. Romanos capítulo 14. A palavra de Deus diz assim, em Romanos capítulo 14, iniciando no verso 13: Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Amém, irmão, se assenta. Irmãos, Lutero começou o seu tratado sobre a liberdade cristã da seguinte forma, aspas, o cristão é o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém. O cristão é o mais dócil servo de todos, sujeito a todos. Tendo Paulo, irmãos, demonstrado de forma muito clara e inflexível a liberdade do cristão, pôs-se a demonstrar como ela deve ser exercida reconhecendo os próprios limites dela. A questão de quais tipos de comida se devia comer afetou a igreja primitiva ou abalou a igreja primitiva em sua comunhão. Isso de várias maneiras. E uma dessas maneiras afetou particularmente os judeus. As leis judaicas, é sabido de todos, está clara no Velho Testamento, sobre alimentação, que tinham sido observadas pela nação lá desde a saída do Egito, desde os seus primeiros dias. Era um dos principais traços que distinguiam os judeus dos gentios. E os animais, os tipos de carne eram classificados entre os dois, ou tinha duas classificações, puros e impuros. Mas não só isso. Dentre os puros,
dos quais eles podiam se apropriar para comer, eles tinham que ser mortos da maneira correta. Ou seja, eles tinham que ser mortos da maneira tal, veja, até que o sangue fosse todo drenado, porque a vida estava no sangue. Então, partindo disso, os judeus, não tendo a certeza de que aquela carne, primeiro, era pura ou impura, se aquela carne, sendo pura, foi morta de forma correta ou não, ou foi feita de forma correta ou não, isso fazia com que fosse ou se tornasse impossível um judeu sentar-se à mesa para comer com um gentio. Isso estava acontecendo dentro da igreja. Liberdades ou consciência estavam sendo feridas. Jesus, irmãos, em Mateus capítulo 7, no verso 19, Cristo abroga as leis dietéticas, quando ele diz que todos os animais são puros e limpos. O próprio Pedro, no livro de Atos, na visão que teve na casa de Cornélio, o curtidor, foi ensinado por Deus de que ele não deveria considerar impuro nem comida e nem pessoas a quem Deus purificou. Irmãos, mas ia demorar muito, mas muito, para que muitos irmãos que estavam compondo a igreja primitiva chegasse a ter essa consciência madura que Paulo teve e que alguns irmãos obtiveram ou alcançaram através do ensinamento de Cristo e através dos ensinamentos dos apóstolos. Muitos ainda estavam vivendo, fazendo essas distinções, puro e impuro. Posso comer? Não posso. Uma certa ocasião, Pedro está sentado, quando estava residindo em Antioquia, assentado à mesa com os gentios e comendo de tudo, desfrutando da liberdade que teve em Cristo. Ah, irmãos, mas só que vem alguns da parte de Tiago de Jerusalém visitá-los. Chega lá e encontra Pedro comendo. E Pedro começa a disfarçar para lá, disfarçar para cá. E Paulo diz em Gálatas que até Barnabé, que era um irmão de uma mente livre dessas questões, foi induzido a segui-los. E Paulo diz: Pedro, você está agindo não conforme as suas próprias convicções. Você está agindo não com base naquilo que o próprio Deus te ensinou, que você não deve considerar impuro aquilo que Deus tornou puro. Você é judeu e não está vivendo como judeu, e quer que os gentios vivam como judeus. Irmãos, essa questão afetou a igreja de várias formas, ao ponto de ser necessário um concílio. Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja. E a discussão era: os judeus podem ter comunhão com os gentios, podem ter comunhão com os judeus, os gentios podem fazer parte da igreja. E discutiram, aí concluíram: podem, somente com base na fé que eles têm em Cristo, mas que eles se abstenham das carnes sacrificadas a ídolos e se abstenham da prostituição. Aí mandaram cartas, enviem cartas às igrejas gentílicas. Vai, leve carta aos irmãos e digam que a partir de então ninguém mais os perturbe em suas liberdades. Deixem eles livres, porque eles foram alcançados pela graça de Deus em Cristo como nós. Mas a verdade é, irmãos, que a igreja é um ambiente plural. A minha consciência muitas vezes não é a mesma do irmão, ou a minha maturidade cristã não é a mesma do irmão que está ao meu lado. Não se tinha um ambiente homogêneo.
Não se tinha uma igreja totalmente madura, mas tinha irmãos ainda débeis, fracos. Mas o que o texto vai nos mostrar é: algo precisa limitar a relação dos fracos e os fortes. Algo precisa exercer limite na liberdade cristã dos fortes. Sabe por quê? Porque corre o perigo da igreja desintegrar-se, se dissolver, ser destruída, se o grupo dos mais maduros assumirem a postura de exercer a sua liberdade cristã com toda a pujança, sem considerar os mais fracos. Corre o perigo da obra de Deus ser destruída pela consciência dos mais fortes. E é isso que Paulo vai dizer. É como diz ele em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 19: sendo livre, me tornei escravo de todos. Paulo, com toda a sua liberdade, estava pronto a restringi-la. Caso a sua liberdade prejudicasse o outro, ele considerava todas as coisas lícitas, puras. Mas Paulo não via nos alimentos e no exercício da sua própria liberdade um fim em si mesmo. Paulo sabia que o reino de Deus é muito mais do que comida, bebida, mas é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. E é com base nisso que ele limitava a sua liberdade cristã. De fato, irmãos, é bom ser forte. É bom compreender de forma ampla a redenção cristã. Como é bom. E como é bom desfrutar dessa liberdade de consciência de forma plena. Isso é ótimo. E Paulo não está negando isso quando ele diz, verso 14: eu sei e estou persuadido, irmãos, no Senhor Jesus, de que não há nenhuma coisa em si mesma impura. Ele sabe disso. Ele faz parte do grupo dos fortes. Mas não é essa a questão. O que Paulo quer deixar claro é: nós não somos ilhas. Nós não somos seres isolados, vivendo no nosso próprio mundo particular. Nós somos colocados em um só corpo, em uma igreja local, composta de pessoas muitas vezes que não estão no mesmo nível de maturidade que nós, e que não estão prontos ainda ver eu e você desfrutando de um bom vinho, de uma boa música e de algo que para ele fere a sua consciência cristã. Nós somos colocados nesse reino que não só tem fortes na sua própria consciência. Mas eu continuo perguntando: o que deve limitar o exercício da sua liberdade? O que deve fortalecer as bases da comunhão cristã e a minha conduta e a sua? Isso porque em 1 Coríntios, que lemos, Paulo diz: o conhecimento incha. Eu sei que não tem nada impuro. Cristo morreu pelos meus pecados e eu sou livre. E Paulo diz: esse conhecimento, ele incha, ensoberbece, mas o amor sempre persegue a edificação. O conhecimento sem amor faz com que o reino de Deus se transforme no meu próprio reino. Quando ele diz: irmãos, o reino de Deus não é comida e bebida. Vocês estão transformando o reino de Deus na perspectiva particular da consciência de vocês. Mas o amor procura o bem comum, o bem de todos, sem procurar estar interessado naquilo que me proporciona alegria, satisfação. Portanto, uma pergunta para começarmos a entender o texto: como o amor fraternal deve estabelecer limite na minha liberdade
para que não prejudiquemos uns aos outros. A primeira verdade está no verso 13. O amor deve proporcionar a nós limites para que não nos tornemos barreiras no progresso espiritual do nosso irmão. Verso de número 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Paulo aqui retoma a questão do julgamento, porque ele já estabeleceu que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Deus julgará a ação particular de cada um. Então, tendo isso, julgue a si mesmo. Ou seja, a visão do juízo de Deus, ou da ampla perspectiva divina de julgar todas as coisas, vai se transformar em certos aspectos em juízo particular para cada um, para mim e para você. Portanto, essa visão deve voltar-se para nós. Eu devo julgar a mim mesmo, as minhas próprias ações. Mas Paulo vai além. Não julguem, pelo contrário, tomem o propósito de não colocar aquilo no caminho do irmão que faça com que ele tropece, com que ele se escandalize. Isso é feito através de dois termos aqui, que Paulo vai demonstrar, no sentido de que o amor deve estar interessado no progresso e não impor ou colocar aquilo que impeça o progresso do imaturo. Isso é feito através de tropeço ou escândalo. Tropeço ou escândalo, ou seja, os maduros não devem ter atitude de provocar aquilo ou de estabelecer aquilo que faça com que os pés dos mais simples se embaraçem, ou não fazer, ou não colocar aquilo que afete a consciência imatura daquele que ainda não enxerga as coisas como você. A ideia aqui é o seguinte: eu posso fazer certos tipos de coisas lícitas, puras, e que de certa forma vai influenciar a outra pessoa ou um outro irmão mais fraco que eu. Aí sabe o que a Bíblia diz? É que ele, esse irmãozinho simples, vai dizer assim: poxa, fulano não fez, eu também vou fazer. Mas só que a sua mente e a sua consciência não está preparada, não está pronta, não está madura. Aí ele faz. Em fazendo, a sua consciência é ferida. E isso vai proporcionar a ele tropeço, escândalo. Ele vai se sentir atacado na sua própria consciência fraca. E é isso que Paulo está dizendo: nós não devemos induzir os nossos irmãos a comportamentos que eles ainda não estão preparados a fazer. Ou nós não devemos exercer a nossa liberdade perante aqueles que ainda não estão prontos a ver. Limite-se para que o exercício da sua liberdade não se torne tropeço ou leve alguns ao escândalo. É a primeira verdade. O amor deve te levar a não colocar tropeço na vida daqueles que estão progredindo espiritualmente. Segundo ponto está no verso 14. O amor fraternal deve nos levar a respeitar a compreensão e opinião alheia. Eu sei e estou persuadido, convencido, plenamente convencido, pode ser traduzido em quem? Em Cristo, no Senhor Jesus,
de que essas coisas, essa dualidade, puro e impuro, foi desconstruída, e que nenhuma coisa em si mesma é impura. Aí ele diz assim: salvo, para aquele que assim a considera, para esse é impura. Paulo aqui explica em termos bem pessoais e estabelece um dilema aqui. Aqui tem um dilema, ou seja, é alguém que está persuadido, convencido, e tem alguém que ainda considera algumas coisas impuras. São conflitos. Paulo está dizendo assim: eu estou em Cristo, e em Cristo eu estou plenamente convencido de que a redenção cristã, ou aquilo que Cristo fez por nós, possibilita que tenhamos uma doutrina correta da criação, de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, certo? Mas a segunda parte diz assim: mas tem alguém que considera impura. Tem alguém que ainda não conseguiu enxergar, ver. E aqui, irmãos, puro e impuro são questões culturais, cerimoniais, não são aspectos morais. Isso a gente precisa deixar bem claro. Não é alguém que está praticando o pecado e alguém que não pratica, ou que alguém acha que sua vida ou sua liberdade em Cristo pode dar ocasião à carne. Não é isso. São questões de cerimônias, são cerimoniais, são questões de culturas. Agora, o que Paulo vai enfatizar aqui é: como é então que aquele que tem plena compreensão deve agir em relação àquele que tem pouca compreensão, que ainda tem critérios e divide entre puros e impuros? O que fazer? O que fazer? Será que devemos atropelar os mais fracos? E Paulo deixa bem claro: vocês têm razão. Nós estamos persuadidos no Senhor Jesus, nós temos razão, não existe puro e impuro. O próprio Paulo partilha dessa grande verdade, dessa consciência madura. Mas o que ele está dizendo é: será que essa compreensão nos dá o direito de violar a consciência alheia? Será que por causa de comida, verso 15, o teu irmão se entristece? Será que por causa de comida nós vamos fazer perecer a quem Cristo morreu? Se meu irmão se entristece, a verdade é essa: ele fica profundamente triste. Se meu irmão é induzido a fazer aquilo que ele não aprova, por conta de ver eu fazendo, isso leva à tristeza, à perturbação de consciência. Paulo vai dizer, verso 14, verso 15: você já não anda mais segundo o amor fraternal. Sua liberdade é tirânica, é prejudicial. É prejudicial. Você já perdeu o interesse na edificação do outro. Você transformou o reino de Deus no seu mundo particular e você não está respeitando a consciência alheia. Sabe por quê? Olha, o amor, Paulo vai dizer, é benigno. O amor procura
o bem, não só o meu, mas do outro também. O amor deve lutar ou mostrar uma postura de vida ou uma conduta que se interessa ou que busca a edificação do outro, e não os meus interesses. O amor não deve desconsiderar a consciência fraca. Paulo diz: já não anda segundo o amor fraternal. Nós devemos, irmãos, essa é a ideia aqui, deixar que o amor limite o exercício da nossa liberdade. Será que o amor de Deus ou o amor de Cristo em nós é o suficiente ou é suficiente para dizer ou para fazer com que deixemos de comer aquilo que o nosso irmão se escandaliza? Será que o amor com o qual Cristo me amou e encheu meu coração desse amor é suficiente para eu deixar de fazer aquilo que prejudica o meu irmão e o faz perecer? A palavra perecer aqui pode ser traduzida como destruir, arruinar. A corrigida traduz forte esse termo, que está no verso 15. Por causa da comida não faça seu irmão ser destruído. Aqui não é a ideia de ser destruído eternamente. Sabe por quê? Porque esse irmão é um irmão por quem Cristo morreu. É um crente legítimo, membro da igreja, que dá frutos dignos de arrependimento. O perecer aqui é contrário a edificar, a crescer, a amadurecer, a continuar progredindo. Então o que Paulo está dizendo é: a nossa liberdade deve ser exercida no intuito de buscar que os nossos irmãos continuem crescendo, sendo edificados. E sabe o que Paulo vai usar como argumento? Olhem para Cristo. Verso 15. Olhem para Cristo. Aquele a favor de quem Cristo morreu. Paulo parte de um argumento superior para um argumento inferior. A ideia aqui é: Cristo deu a vida dele. Cristo deu a vida. Suou gotas de sangue na cruz por esse irmão. O seu amor não é suficiente para limitar a sua liberdade? Veja, Cristo deu a vida e nós somos chamados a limitar nossa liberdade. Será que não temos condições de fazer o mínimo? Se Cristo amou ao ponto de morrer, por que não devemos amar ao ponto de nos controlar? Se Cristo amou ao ponto de dar a sua vida a pecadores, por que não também devemos amar e controlar a nossa liberdade em prol de pecadores? Até que eles cresçam, a fim de que eles continuem progredindo. E Paulo mostra: nós devemos evitar duas coisas: entristecer e fazer perecer. Paulo vai mais além, verso 16: não seja, pois, vituperado o vosso bem. Sabe o que ele está dizendo? Que a sua liberdade não se torne objeto de escárnio, de zombaria, de vergonha. Não fiquem por aí exibindo a liberdade de vocês em detrimento aos fracos. É isso que ele está dizendo. Não seja, pois, vituperado o vosso bem.
Ou seja, vocês vão permitir que a liberdade de vocês se torne escárnio, vergonha, escárnio público, maledicência, blasfêmia. Irmãos, eu digo assim, nós temos dois polos. Essa é uma das grandes dificuldades nossa, alcançar o ponto de equilíbrio. Ou nós estamos lá, ou nós estamos aqui. Ou nós exercemos a liberdade para dar ocasião à carne, ou nós nos apegamos a um emaranhado de coisas para fundamentar a nossa liberdade. Mas nós não sabemos, nós não encontramos um equilíbrio para exercer a nossa liberdade cristã e limitá-la pelo amor. Quando alguns reconhecem em Cristo ou estão plenamente persuadidos de que a redenção possibilita enxergar as coisas da criação tudo como pura, aí alguns começam a usar da liberdade para escandalizar, para vituperar, para promover escândalo, para promover vergonha. É isso. Para se tornarem beberrão, comilão. É isso. As demandas reprimidas são liberadas e não limitadas pelo exercício do amor cristão. Paulo diz: não fiquem por aí se exibindo. Como ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O quarto ponto, irmãos, o amor deve nos levar a valorizar realmente aquilo que importa. O que é que importa? Verso 17 diz: porque o reino de Deus, irmãos, não é comida nem bebida. Mas ele descreve o reino de Deus através de três coisas: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O primeiro argumento teve como suporte a cruz. A cruz. Cristo deu a vida. E você não quer parar de comer e beber. Cristo deu a vida. E você não quer parar de ouvir aquilo que escandaliza. Agora aqui, Paulo nos chama a razão. Não tire o foco daquilo que é importante. Não transforme o reino de Deus em dietas, em bebidas, em comidas. Eu posso, não posso, puro, no puro, como, não como. Paulo vai além, irmãos, quer que tenhamos a visão do reino. O reino. Ele quer que olhemos as implicações do reino e tiremos os olhos de nós mesmos, dessas discussõezinhas secundárias, mínimas, que divide, que separa, que prejudica, que escandaliza. No contexto mais amplo de Romanos, justiça é aquilo que Cristo realizou, é a satisfação da lei de Deus. E é a justiça que Cristo fez, realizou em cumprimento da exigência divina, é o que foi depositado na minha e na sua conta, e que proporcionou a nós justificação, declarados justos à vista de Deus. Agora em paz com Deus, vocês agora têm um relacionamento pacificado com Deus. Vocês agora fazem parte do reino de Deus, e que esse reino tem justiça. Justiça não minha e nem sua, mas justiça de Cristo, que foi depositado na minha e na sua conta, e que uniu pessoas de toda tribo, raça, língua e nações. Mas esse reino também tem paz. É justamente isso, um relacionamento correto com Deus.
E a alegria, mas a alegria que brota da onde? A alegria no Espírito Santo, a alegria da esperança da salvação, que o Espírito Santo foi dado a nós como primícias, daquilo que um dia iremos desfrutar de forma plena. A alegria do céu começou a ser desfrutada pelos cristãos agora, e o Espírito Santo é o penhor, é o selo, é a primícia dessa alegria plena. Rios de águas vivas fluem do interior daqueles que foram pacificados com Deus, que foram salvos pela graça e têm esperança da redenção final, completa. Então o reino de Deus aqui são questões objetivas: justificação, relação pacificada e gozo da salvação. Mas também essas verdades se transformam em verdades subjetivas, ou seja, a paz com Deus e a reparação com Deus se transformam em paz de uns para com os outros. A relação correta com Deus deve proporcionar a relação correta com os irmãos. A paz com Deus deve transformar-se em paz entre os homens. Aquilo que ele disse: no que depender de vós, tem de paz com todos. E a alegria, irmãos, da salvação deve contagiar a comunidade cristã. E ele está comparando a alegria da salvação com a tristeza provocada por nossos comportamentos sem limites. Ele está comparando a edificação daquilo que Cristo propôs, aquilo que Deus propôs em Cristo, com os prejuízos causados pelos nossos comportamentos na comunidade cristã. Ou seja, vocês perderam o foco do reino de Deus. Perderam. Vocês estão com a visão embotada. O reino de Deus transformou-se no mundinho de vocês, no particularismo de vocês, nos interesses pessoais de vocês. E vocês não estão enxergando a justiça, a paz, a alegria do Espírito Santo. E Paulo diz: aquele que deste modo, como? Que modo? Buscando a justiça, buscando a paz, buscando gozar das influências internas do Espírito Santo. Esses, irmãos, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E aí do verso 19 a 21, ele vai reforçar essa ideia do reino, essa visão do reino, de três formas. Já que temos a justiça de Cristo, a paz que procede de uma relação correta com Deus e a alegria do Espírito Santo, devemos nos esforçar para promover aquilo que temos. Verso 19: assim pois, irmãos, melhor, assim pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Observe o verbo aqui, seguir. A corrigida traduz perseguir. E a ideia aqui no grego é de perseguir como um processo. Mas perseguir o quê? Perseguir a paz e a edificação, aquilo que está proporcionando edificação de uns para com os outros. Persigam isso para que a igreja desfrute esse shalom, essa paz, esse ambiente de comunhão sincera, verdadeira. Segundo reforço, vejam o reino e não promova a destruição da obra de Deus por causa de comida. Verso 20.
Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. O verbo aqui destruir pode ser interpretado como demolir. Irmãos, uma igreja é destruída por causa do exercício errado da liberdade cristã. Uma igreja pode ser arruinada por falta de amor de alguns cristãos no exercício da sua liberdade. É o que Paulo está dizendo: não destruas a obra de Deus por causa da comida. A igreja lá fechou, irmãos. Por quê? Por causa de comida. Mas o que? Fome? Não, comida demais. Viraram glutão, escandalizaram. E sabe o que o termo diz aqui no grego? Paulo é tão irônico. Para chamar-nos à razão, quando ele diz assim: não destruas a obra de Deus por causa de comida. Pode ser traduzida também como: não destruas a obra de Deus por causa de um naco de carne, por causa de um pedaço de carne, por um pedaço de carne de sol. Davi não podia viver na igreja de Roma. Ou seja, não é possível. Um pedaço de carne, vocês querem carne, é? Terceiro ponto, enfatizando a importância do reino. A visão do reino, irmão, deve proporcionar a mim e a você a consciência de que a minha liberdade não é mais importante do que o progresso espiritual da igreja. Amém. Ora, se a minha liberdade é mais importante do que o progresso da igreja, então eu não vi ainda o reino de Deus. Eu não sei o que é o reino de Deus. Como Cristo disse a Nicodemos: necessário, Nicodemos, te é nascer de novo, para que vejas o reino de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui no verso 20: olha, todas as coisas na verdade são limpas. Eu estou convencido disso. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. Aí o verso 21 é mais forte. Irmãos, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Um pedaço de carne não deve ser mais importante. Se o que eu faço escandaliza, Paulo está dizendo: pare. É bom não fazer nada que venha fazer com que nossos irmãos tropecem. O que Paulo está dizendo é: não se torne escravo da sua própria liberdade. A própria liberdade escraviza. Paulo aqui, irmãos, não está falando da glutonaria. Não está. Porque a glutonaria já é obra da carne. A embriaguez já é outra coisa. É uso imoderado da comida. É um estilo pecaminoso de se apropriar dos alimentos. Aqui não. Observe como são coisas legítimas no verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Verso 20, final: mas é mal para o homem o comer com escândalo.
questão é, se o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo, se o que eu estou realizando, ainda que do ponto da minha consciência, da minha própria vida, eu esteja persuadido de que é limpa, de que é pura, mesmo assim essas coisas estão escandalizando, fazendo com que alguém tropece, Paulo conclui: vamos fazer o melhor, não vamos comer mais, não vamos beber mais. Ou seja, os irmãos deviam ter a capacidade de dizer: eu vou comer o que o fraco come, eu vou beber o que o fraco bebe, eu vou me tornar vegetariano para o bem do meu irmão. É bom não comer, nem beber, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha tropeçar. O final do capítulo, irmãos, versos 22 e 23. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. O amor deve desconstruir a incoerência e limitar o exercício público daquilo que cremos. Primeiro, Paulo diz assim: você tem fé, você tem plena convicção, você crê que pode beber, que pode comer, que pode ouvir, que pode fazer, mas não tente impor aquilo que é o exercício da sua liberdade sobre os outros. A sua fé tem-na perante ti mesmo, para ti mesmo, perante Deus. Ou seja, você é livre para dizer assim: eu não como mais carne, vou comer só legumes. E você tem tanta fé, você conhece tanto a palavra de Deus, que você não se condena naquilo que você faz. Você faz de consciência livre. Você pega a sua razão e dá para os irmãos. Você pega a sua liberdade e diz: toma, meu irmão, é sua a minha liberdade. Você se torna escravo do mais fraco, mas isso não lhe pesa a consciência. Isso não lhe aflige, isso não mexe com a sua fé, com a sua consciência. Você crê plenamente que pode flexionar tanto para cá como para cá, e dorme tranquilo, tranquilo. E Paulo diz: tem essa fé só para você, não chegue propalando e querendo impor sobre os outros. Tenha essa liberdade de flexionar. Está com os judeus, se torne judeus. Está com os gentios, se torne gentios. Mas tenha isso como um exercício de uma fé legítima e de uma consciência que não se acusa perante Deus. Tenha isso como uma fé que procede de um exercício cristão legítimo. E não se condene naquilo que aprova, porque esse homem é bem-aventurado, é feliz. Não lhe pesa, irmãos, saber que num ambiente há pessoas imaturas e ele diz assim: eu vou ter que flexionar por amor aos meus irmãos, mesmo sabendo que isso não fere, mesmo sabendo que isso não macula a minha relação com Deus,
mesmo sabendo que isso não me prejudica em nada, em absolutamente nada. Eu posso praticar isso e comer isso e beber isso tranquilamente, mas por amor ao meu irmão, eu vou dar a minha razão a ele, a minha liberdade a ele. Isso é o forte. Faça isso. Essa consciência que você tem, essa liberdade que você tem, guarde para você. Tenha perante você e Deus. Agora, quando em público, limite ela, flexione. Faça isso com uma maior simplicidade e amor cristão. Flexione, tanto para lá como para cá. Porque você sabe. Sua consciência é madura o suficiente para dizer: isso não me fere em nada, mas fere outros. Mas fere fulano, fere ciclano, fere beltano. Aí Paulo mostra outro. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Por quê, Paulo? Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tal pessoa está pecando, sabe por quê? Porque está tentando calar a vozinha da consciência. E qualquer ação, é isso que Paulo vai dizer, qualquer ação, qualquer exercício que não procede de uma convicção interior, olha, você deve fazer, irmãos. Você deve praticar aquilo que os fortes praticam, mas só no dia em que a sua consciência ficar pacificada, no dia que você crê, no dia que você enxergar que de fato isso não te prejudica em nada. Por quê? Porque agora você está persuadido como Paulo foi persuadido em Cristo. Olha, mas se você fizer porque os outros estão fazendo, não obstante a sua consciência ficar ferida, e você for fazer aquilo trêmulo, sem a convicção, Paulo diz: você está pecando. Você está pecando. Porque tudo que não procede de uma fé legítima, de um discipulado cristão, tudo aquilo que não procede de um interesse legítimo de glorificar a Cristo, Paulo diz: não vale de nada, é pecado. É pecado. O forte pode, observe, irmãos, o forte pode, nesse aspecto, restringir-se. Restringir-se. Porque fulano vai fazer, sem ter consciência de que aquilo ele é livre o suficiente para fazer. Ele vai comer carne, mas ele não vai dormir de noite. Ele vai tomar um bom vinho, mas ele não vai dormir de noite. Ele vai acusar: mas eu bebi por causa do fulano. Eu bebi porque vi fulano beber, mas eu não devia ter bebido. Ele não tem convicções suficientes para fazer nada disso. Paulo diz: então, pare, até que um dia você consiga enxergar da forma como os maduros estão enxergando. E aos fortes, Paulo diz: vejam como os fracos estão vendo. Vejam como eles estão vendo. Olhem as coisas, ou julguem as coisas da perspectiva da liberdade dos fracos. Então, irmãos, que Deus nos conceda graça para que saibamos encontrar um ponto de equilíbrio na relação com os nossos irmãos. Que Deus em amor nos conduza a um ponto de equilíbrio para sabermos flexionar, ao ponto de proporcionar não tropeço, não tristeza, nem escândalo, mas pelo contrário, ser aquele que proporciona com que os nossos irmãos continuem progredindo, até que um dia ele possa fazer como eu e você, com
certeza, com a consciência pacificada. Que Deus nos conceda graça para agir dessa forma. E que nós não exerçamos a nossa liberdade para dar ocasião à carne, a escândalo e proporcionar a destruição da própria igreja. Não proporcione a ruína do outro por causa de um naco de carne. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos em primeiro lugar pela liberdade cristã. Amém. Pela liberdade de consciência, Senhor, que a obra de Cristo trouxe. É verdade. Pois Tu és o Senhor da consciência, Deus. E libertou a consciência dos homens de tudo aquilo que os escravizava. Dos mandamentos humanos, do legalismo humano. Mas também o Senhor nos ensina que há um limite. Há um amor que regula, que pondera, que vigia, que considera aqueles que ainda não conseguem enxergar como muitos enxergam. E que o Senhor em Cristo, Pai, encha os nossos corações de amor, deste amor verdadeiro, que busque não somente o nosso próprio bem, mas sobretudo o bem do próximo. E que o Senhor, ó Deus, nos conceda olhos, visão, para que possamos não somente ver a cruz de Cristo, que morreu pelo fraco, pelo forte, pelo débil, pelos pecadores, mas sobretudo ver a amplidão do reino. Amém. Que é a justiça, que é a paz, que é a alegria. E que não seja, Senhor, o beber, o comer, o vestir, o andar, nada disso, que venha destruir a igreja, dividir as pessoas, ferir a consciência, que nada disso, Senhor. Ajuda-nos a considerar as coisas mais importantes do reino. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a nos portar adequadamente. Em cada lugar, Senhor, diante de cada pessoa, na presença, Senhor, daqueles que ainda não têm maturidade suficiente. Ajuda-nos, Pai. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.